castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós damos as boas-vindas aos irmãos, também aos nossos queridos visitantes. Nós vamos continuar a exposição que temos feito no Novo Testamento, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versos 7 a 12. Mateus, capítulo 3, versos 7 a 12. Os irmãos de nossa igreja estão acostumados com a metodologia que temos adotado, uma vez que o Conselho também iniciou os cultos pela manhã, os cultos matinais, matutinos. Então nós temos exposto a palavra de Deus no Antigo Testamento pela manhã, eu fazendo a exposição do texto de Gênesis, o irmão presbítero André no livro do profeta Sofonias, e à noite nós estamos expondo o Novo Testamento, sendo que eu prego então na sequência de Mateus e o nosso irmão seminarista Iago tem pregado na primeira carta de João. Então você é convidado para participar deste processo de aprendizado da Escritura, seguindo exatamente esta metodologia. Então o texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai a Abraão? Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra viva e eficaz, que já foi lida por nós ao longo de todo este dia, e que agora também será exposta aos nossos corações. Pedimos-te, ó Pai, que esta palavra dura, trazida por este servo do Senhor, àquelas pessoas de sua época e também agora a nós, possam, ó Deus, produzir frutos de arrependimento em nossos corações. De tal maneira, Senhor, que deixemos de lado os nossos próprios caminhos e pecados e nos agarremos ardentemente ao Senhor como única esperança de nossa vida. Que o Senhor me abençoe para que haja clareza na exposição, para que haja, ó Deus, uma comunicação eficaz por meio do Teu Santo Espírito aos nossos corações e para que todos nós, como ouvintes de Tua palavra, sejamos verdadeiramente transformados naquilo que é propósito do Senhor para cada um de nossos corações. Abra-nos, portanto, ó Deus, o nosso entendimento e também o nosso coração para entender e atender às Tuas palavras nesta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, poucas palavras das Escrituras confrontam a falsa espiritualidade com tanta intensidade quanto estas palavras aqui que nós acabamos de ler, em Mateus 3, 7 a 12. Até esse ponto, como nós já vimos, João Batista havia convocado Israel ao arrependimento. Multidões estavam saindo de Jerusalém, da Judéia e de várias outras regiões vizinhas ao Jordão, para ouvir João Batista, aquele que foi prenunciado como sendo o profeta que viria antes do próprio Jesus Cristo. Os irmãos se lembram de que os profetas do Antigo Testamento haviam encerrado o seu ministério
E nós ficamos, então, por 400 anos sem profecias públicas. E Deus levanta agora este homem, chamado João o Batista, para que pudesse pregar o Evangelho de Jesus Cristo. À primeira vista, parecia, naquele momento, naquele ambiente, um grande despertamento espiritual. Algo estava acontecendo, algo diferente estava acontecendo naquele momento. Porque imaginem os irmãos, uma nação como Israel ficar 400 anos sem levantar os profetas que eram tão comuns em gerações anteriores. E de repente, algo acontece. Um homem aparentemente diferente, estranho, que vivia no deserto, comia gafanhotos, mel silvestre, se vestia de maneira simples, mas ao mesmo tempo estranha também, usando peles de animais. Esse homem começa a anunciar alguém que viria para julgar as nações. Aquele que viria para exigir dos seus seguidores arrependimento, compromisso. E parecia então que algo muito diferente estava acontecendo. Mas João, sendo servo de Deus e com a compreensão sábia que Deus lhe havia dado, ele percebe que há algo inquietante ali naquele movimento, podemos dizer, evangélico. João percebe que alguns dentre aqueles que se aproximavam dele para ouvir as palavras, estavam entre eles fariseus e saduceus. Esses dois grupos político-religiosos, podemos dizer, eram os dois grandes representantes das duas principais correntes religiosas de Israel. Um grupo era rigorosamente conservador, os fariseus. O outro era um grupo mais racionalista, um grupo, podemos dizer, acostumado às estruturas de poder, os saduceus. Apesar dessas diferenças político-religiosas, tanto fariseus quanto saduceus estavam muito comprometidos em revelar um problema comum, que era uma religião sem arrependimento. Tanto fariseus quanto saduceus, e nós vamos ver isso ao longo do Novo Testamento, sobretudo nos Evangelhos, eram grupos de pessoas que praticavam uma religião sem, contudo, qualquer fruto de arrependimento demonstrado. O texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler, podemos dizer que ele é, sim, profundamente atual. Embora estejamos falando de fariseus e saduceus, grupos políticos antigos do primeiro século, mas a nossa época também continua produzindo formas sofisticadas de religiosidade que escondem o coração de Deus. Pessoas que proclamam uma religião, mas que, como sabemos, não demonstram na sua vida prática um arrependimento genuíno. Eu tenho destacado aqui, nestas mensagens, pelo menos 4 movimentos atuais: o relativismo, o pragmatismo, o moralismo e o antinomismo. Tenho destacado porque penso que estes são talvez os 4 maiores problemas daquilo que nós chamamos de secularização, que é um mundo sem Deus. Por exemplo, no pragmatismo evangélico, que é o movimento em que considera que aquilo que funciona dentro das igrejas é o que Deus quer, nós vemos frequentemente a substituição de conversão genuína do coração por resultados visíveis. O que importa no pragmatismo evangélico é que as igrejas estejam cheias, estejam movimentadas. Então você vê movimentos acontecendo nas portas das igrejas, chamando as pessoas para entrarem, mas como se fosse apenas um comércio da fé. Não há qualquer preocupação com um evangelho vivido de maneira intencionalmente cristã. O moralismo, por outro lado, transforma o cristianismo em um código de comportamento. Muitas religiões também, por serem legalistas, moralistas, exigem dos seus membros um comportamento X, um comportamento que se encaixa dentro daquelas regras entre o que é proibido e o que é permitido, pensando que estas coisas possam talvez resolver os seus problemas diante de Deus. O relativismo dissolve a noção de pecado. Como tudo é relativo, não há verdades, não há absolutos. O que importa é a compreensão que nós temos agora a partir de uma visão mais elevada das pessoas. E o antinomismo, que é uma tendência a negar a lei de Deus, reduz a graça de Deus a uma licença para viver uma vida sem qualquer
transformação. Judas chega a dizer que eram pessoas que tentam transformar a graça de Deus em licenciosidade, ou seja, a pessoa que considera que o fato de Deus nos perdoar nos libera para que possamos, então, pecar mais e mais. E Paulo, inclusive, escrevendo aos Romanos, disse: haveremos de pecar mais porque a graça é abundante? Claro que não, não deveríamos ser assim. Mas no primeiro século, estas coisas aconteciam. Havia também todo tipo de pragmatismo evangélico, todo tipo de moralismo, todo tipo de relativismo e também de antinomismo. Por isso, essa mensagem que nós acabamos de ler, de João Batista, dando testemunho de Cristo, é uma mensagem extremamente atual. E ela é atual, meus irmãos, porque o reino chegou. Em Cristo Jesus, o reino está entre nós. O rei está conosco. E isso significa dizer que nós precisamos denunciar, assim como João denunciou na sua época, também na nossa época, precisamos denunciar 3 pecados. Primeiro, a falsa segurança. Devemos denunciar a falsa segurança. Pessoas que acham que a verdadeira religião, o fato de você pertencer ao determinado grupo religioso, já te dá o direito de se considerar salvo. Não necessariamente. Um outro problema que nós precisamos combater é a ideia de que o evangelho pode ser vivido sem um genuíno arrependimento, sem um arrependimento verdadeiro. E o terceiro pecado que nós precisamos combater é a ideia de que Cristo está distante, Deus está distante, e nós devemos pensar neste mundo aqui e deixar para preocupar-se com Deus, com Cristo, depois de nossa vida, ou depois que vivermos uma vida, quem sabe, dissoluta, há tempo para o perdão. Então agora eu vivo como quero, porque depois eu resolvo estas questões com Deus. O arrependimento, ele é urgente, é agora ou nunca. Então eu quero começar por esse primeiro problema. A falsa segurança precisa ser denunciada. A ideia de Mateus é que a religião sem conversão, ela nunca poderá salvar. Mateus relata aqui que João Batista viu muitos fariseus e saduceus vindo no procedimento do batismo. E é interessante que a presença desses 2 grupos é muito significativa, como eu já antecipei aos irmãos. Porque, de um lado, os fariseus eles representavam aquele rigor religioso, a observância meticulosa da lei e das tradições. Imagine aquele crente extremamente conservador, que faz todas as coisas de maneira certíssima, leva muito a sério todos os rigores da sua religião, obedece a todas as exigências da sua religião, do seu grupo religioso. Os saduceus, por outro lado, eram chamados aristocráticos, ou seja, eles eram politicamente influentes, mas, como nós sabemos, para que você entre na política, você precisa também, de certo modo, abrir mão de princípios teológicos. E, então, eles eram teologicamente mais liberais. Eles se adaptavam de maneira mais fácil às questões políticas de sua época. Bom, esses 2 grupos, eles discordavam em quase tudo, mas o aspecto que mais os unia, que é o que chama a atenção nesse texto, é o fato de que ambos, tanto fariseus quanto saduceus, acreditavam possuir uma segurança espiritual sem a necessidade de um arrependimento verdadeiro. A resposta de João para esse problema é surpreendente, porque ele não os recebe com elogios, muito menos ele dá ibope para estes grupos. Ele não celebra a presença de fariseus e saduceus. Pelo contrário, observe que a palavra de João é extremamente agressiva. Ele chama este grupo de raça de víboras. É uma linguagem deliberadamente chocante, nada politicamente correto. Raça de víboras. E ele acrescenta uma pergunta que é exatamente uma pergunta que os leva, ou deveria levá-los, a questionar a sua própria salvação. Ele diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Repare que, fazendo um parêntese aqui, João, enquanto pregador do Evangelho, não estava preocupado com a sua popularidade. Não mesmo. Não estava nem um pouco preocupado com a sua popularidade, porque se tivesse, ele teria se preocupado com as palavras. E ele jamais teria usado estas palavras, porque estas palavras eram extremamente agressivas, especialmente para estes grupos, que, repito, eram grupos influentes dentro da religião e também influentes dentro da política. Mas João, como bom pregador da palavra,
deve ser, tinha um compromisso com a verdade. Ele não estava preocupado com a sua popularidade. Ele não estava preocupado se ganharia a sua eleição, mas ele estava preocupado em pregar a palavra de Deus. A expressão raça de víboras aqui, meus irmãos, ela remete à imagem da serpente, lá em Gênesis capítulo 3. E veja como Deus é poderoso, não é? Faço de novo um parênteses. Nós estamos pregando em Gênesis 3 e Mateus capítulo 3, e observem, são dois testamentos, muito tempo distante um do outro, e a mensagem é a mesma. Aquela serpente lá do passado que transtornou o coração de Adão e de sua mulher, agora aparece aqui manifestada ou demonstrada ou revelada neste grupo religioso, ou nestes grupos religiosos, fariseus e saduceus. O profeta aqui está dizendo que a verdadeira descendência espiritual, ela não pode ser determinada por genealogia, ela não pode ser determinada por um pertencimento à religião, a um requerimento religioso, a cerimônias, mas a verdadeira religião é sempre uma mudança profunda do coração. Isso, inclusive, vai antecipar a própria linguagem que Jesus posteriormente usará para esses líderes religiosos. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 12, verso 34. Agora Jesus falando, não mais João Batista. Jesus diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Raça de víboras. Jesus, mais uma vez, usando a mesma expressão agora usada por João Batista. E ainda em Mateus 23, no versículo 33, nós lemos também o seguinte: Jesus, mais uma vez, dizendo: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Muito interessante que Jesus está replicando as próprias palavras do profeta João Batista. E essa denúncia de João, e também posteriormente de Jesus, vai atingir, irmãos, diretamente um dos problemas centrais da religião humana, que é a confiança em privilégios externos. Os fariseus e os saduceus, eles acreditavam que a sua posição religiosa, a sua descendência abraâmica, a sua filiação ao judaísmo e também aos requerimentos da lei, como a circuncisão, por exemplo, como a dieta específica, como a guarda dos dias santos, estas coisas para eles pensavam, serão a nossa salvação. Contudo, João destrói essa ilusão. João destrói essa ilusão, mostrando que o verdadeiro arrependimento, ele passa não pela guarda das próprias exigências ou cerimônias religiosas, mas de um coração completamente, profundamente transformado pelo Evangelho do Senhor. E eu posso dizer, meus irmãos, por experiência, que essa tentação, ela continua presente nos nossos dias. Muitas pessoas ao nosso redor depositam confiança em elementos secundários. Por exemplo, algumas pessoas pensam que, por terem sido criadas em famílias cristãs, elas já estão salvas. Outras pensam que, por frequentarem uma igreja histórica, como a presbiteriana, por exemplo, faz dele alguém melhor, ou mais salvo, ou mais santo, do que um outro irmão que está frequentando uma igreja, quem sabe, não histórica. Alguns acham que possuir conhecimento teológico, conhecer as confissões, os catecismos reformados, ler as institutas de Calvino, traduzir os credos antigos, as pessoas pensam que isso dá a elas o direito de serem mais santas, mais salvas do que outras. Ou, às vezes, até participarem regularmente das atividades da igreja. Então, é alguém que frequenta a reunião de oração, frequenta o estudo bíblico, está sempre presente aos domingos. Muitas tentações podem ocorrer, muitas tentações podem nos enganar, pensando que estas coisas é que nos salvam ou que garantirão a nossa presença com Cristo na eternidade. Contudo, meus irmãos, nenhuma destas coisas, embora algumas delas sejam muito boas, pode substituir a conversão genuína.
profeta Jeremias, ele já havia confrontado isto, ou este erro, séculos antes. Jeremias capítulo 7, por exemplo, o povo repetia o seguinte: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E Jeremias ali mostra que estas pessoas acreditavam que a simples associação que eles faziam ao templo garantiria a eles a segurança espiritual. Ir ao templo, para eles, representaria a sua salvação. Como hoje também o islamismo, por exemplo, prevê que alguém precisa, ao menos uma vez na sua vida, ir a Meca, porque isso faz parte também do seu processo de purificação. Muitos crentes pensam que ir à igreja é a demonstração, ou melhor, é o pré-requisito para a salvação. Deus, porém, denuncia essa falsa confiança, e ele anuncia o juízo. O mesmo princípio também aparece em Paulo, lá em Romanos, capítulo 2, versos 28 e 29. Paulo afirma que o verdadeiro judeu não é aquele que possui apenas os sinais externos da aliança, mas aquele cujo coração foi transformado por Deus. Ou seja, a verdadeira religião, a realidade espiritual, ela é mais profunda do que qualquer marcador religioso que nós possamos perceber. E essa passagem, meus irmãos, mais uma vez eu repito, ela dialoga muito fortemente com a nossa época, com o pragmatismo evangélico contemporâneo. Porque, infelizmente, em muitos contextos, o sucesso religioso ele é medido por números, relatórios, crescimento institucional, visibilidade, influência cultural. Mas João Batista está mostrando que ele não se impressionava com multidões. Não se impressionava com multidões. A sua preocupação era sempre autenticidade espiritual. Hoje pela manhã nós tivemos aqui a visita das irmãs que estavam anunciando o curso do Perspectivas, e conversando com o pastor delas, antes, durante a semana, fizemos uma reunião, ele disse que eles foram numa determinada igreja, uma igreja muito grande, muitos membros, mais de 1000 membros, e quando foram expor ali a necessidade da pregação do Evangelho, com base na Escritura, com base na tradição, com base na boa teologia, aquelas pessoas que os receberam, e nem foi o pastor, porque o pastor estava ocupado e não podia recebê-lo, estava ocupado com outras coisas, com o programa da igreja, aquelas pessoas disseram que eles não tinham interesse nesse tipo de trabalho, porque eles já tinham uma visão própria do seu trabalho, eles tinham um programa, um programa de missões, né? E esta igreja, de fato, tem um programa, é muito visível o programa que esta igreja tem, de atrair pessoas, de colocar multidões, de encher o espaço de culto com shows, com diversos atrativos, entretenimentos, mas duvido que a pregação do arrependimento tenha sido anunciada ali naquele local. Porque de fato é assim, nós não precisamos e não devemos jamais nos impressionar com multidões. Isso não significa dizer que nós não devamos sonhar e até mesmo investir na pregação do Evangelho para que as nossas igrejas cresçam e cresçam numericamente. Nós não somos contrários a números. Aliás, fazendo aqui uma nota de rodapé, nunca use aquele argumento, eu prefiro qualidade à quantidade. Este é um argumento muitas vezes usado para esconder a nossa ineficiência quanto à pregação do Evangelho. Nós podemos ter número e qualidade, podemos ter quantidade e qualidade. Uma coisa não exclui a outra. Tanto é que na parábola do semeador, a Bíblia diz que nós devemos multiplicar 30, 60 e 100 por 1. Então Jesus ele pensa em número sim. Ele quer que a igreja encha, mas obviamente ele quer que a igreja encha de verdadeiros discípulos, pessoas que verdadeiramente são transformadas pelo Evangelho e que se arrependeram de maneira eficaz. Portanto, voltando ao texto, a crítica de João aqui, ela combate profundamente essa nossa cultura. A nossa teologia reformada, meus irmãos, ela insiste muitas vezes, de muitas maneiras, especialmente a partir da reforma, na realidade do arrependimento. A confissão de fé, por exemplo, ensina que Deus, ele é perfeitamente santo e justo e que o pecado provoca sua justa indignação.
A ira divina não é explosão emocional descontrolada de Deus, mas é a expressão clara da santidade do Senhor contra o mal. Deus deseja santidade no meio do seu povo. Por isso, em segundo lugar, o arrependimento ele é exigido. E nós devemos combater, portanto, a ideia de que é possível ser um cristão de verdade sem frutos. Nós precisamos pregar que os frutos sempre revelam a realidade do nosso coração. Repare que depois de denunciar a falsa segurança, João Batista agora diz: produzi, pois, frutos de arrependimento. Verso 8. O verbo está no imperativo para mostrar que a produção do arrependimento, produzir arrependimento, é algo necessário à fé, necessário à vida cristã. Ou seja, a Bíblia não está dizendo aqui de um simples remorso, ou talvez a compreensão de que você pecou. Judas, por exemplo, sentiu remorso. No entanto, a Bíblia nos diz o que aconteceu com ele. Esaú chorou amargamente também. Mas nós sabemos que o arrependimento verdadeiro, ele envolve não apenas o choro, mas ele envolve uma mudança de mente, de coração e principalmente de direcionamento, direção. A linguagem de João aqui, produzir, pois, frutos de arrependimento, é uma linguagem que, mais uma vez, nos remete ao Antigo Testamento. Aliás, esta era uma prática dos profetas neotestamentários, que era exatamente a de evocar os profetas do Antigo Testamento para validarem as suas pregações. João Batista fez isto, Pedro fez isto também quando anunciou o Pentecostes. Ele foi lá no profeta Joel para trazer aquele contexto. O próprio Jesus fez muitas citações de Isaías. Os apóstolos, seguidamente, no texto de Atos, também fazem muitas citações. Paulo, inúmeras citações também de textos do Antigo Testamento, porque eles queriam, de fato, mostrar que o Novo Testamento é uma continuidade do Antigo Testamento, não é uma quebra. São, como disse Thomas Watson, os dois lábios de Deus, o lábio superior e o lábio inferior, que são a boca de Deus falando ao seu povo. E aqui, portanto, o que João Batista faz ao falar sobre o fruto, esta metáfora, é uma descrição da verdadeira vida espiritual. O Salmo 1, por exemplo, ele apresenta o justo como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Jeremias 17 também utiliza essa mesma expressão, fruto de arrependimento. Repare que João, então, ele não está afirmando apenas que a autenticidade espiritual ela se torna visível na vida. Ele está dizendo que os frutos não produzem arrependimento, eles demonstram o arrependimento. A transformação interior, ela acontece primeiro e, inevitavelmente, ela gera evidências exteriores, e não o contrário. É por isso que nós nos assustamos com os legalistas e os antinomistas. Porque os legalistas, eles acreditam que os frutos produzem aceitação diante de Deus. Então, o legalista, ele sempre tenta conquistar a Deus e as pessoas por meio do seu desempenho moral. Ele confunde o resultado com a causa. Ou seja, ele quer fazer algo para estar certo de algo, mas o seu coração está distante do Senhor. Ele prefere manter a lei a usar de misericórdia. Ele prefere manter-se adequado à lei a ajustar-se à compaixão. Porque ele sabe que para ele é mais importante a regra do jogo. Não cabe outra interpretação. A regra precisa ser obedecida. Esse é o legalista. Esse é aquele que pensa que a simples obediência à regra, ela deverá ser mantida, porque qualquer coisa que fuja a esta regra deveria ser condenado. Mas o grande problema, e Jesus mostra isto, é que estas mesmas pessoas que defendiam tanto as suas regras em relação aos outros, não conseguem defender as mesmas regras em relação a si mesmo. As pessoas exigem que os outros façam, mas ela mesma não consegue fazer. Isso é muito fácil na igreja, por exemplo. As pessoas exigem que os outros visitem, mas elas mesmas nunca fizeram sequer uma visita. Elas exigem que
as pessoas cumprimentem as outras, mas elas nunca saíram dos seus lugares para cumprimentar os outros. Elas exigem que as pessoas peçam perdão, mas elas nunca são capazes de perdoar. Isso é muito comum e fácil de ser observado no contexto da igreja. São legalistas, são moralistas. E João Batista está dizendo, cuidado com isto, porque se você pensar que o resultado é maior do que a causa, você estará com problemas. A teologia reformada, ela nos ensina que nós somos salvos somente pela graça. Mas a graça que salva, ela nunca permanece sozinha, ela sempre produz santificação. A confissão de fé, mais uma vez citando o nosso símbolo de fé, afirma que as boas obras são fruto e evidência da fé viva e verdadeira. Quer dizer, o que João está fazendo aqui é confrontando a ideia de que a produção dos frutos é algo exterior. Acontece primeiramente dentro do coração. É com a transformação interna do coração que nós somos impulsionados a obedecer ao Senhor. Todas as vezes que nós desejarmos obedecer a Deus, sem os nossos corações transformados, nós nos tornaremos legalistas. Vou citar um outro exemplo de legalismo, às vezes muito comum. Há certos irmãos, alguns obviamente fazem por simplicidade talvez, mas alguns irmãos perguntam assim: eu devo dar o meu dízimo do bruto ou do líquido? E alguns irmãos, talvez, como disse, por simplicidade, fazem contas, inclusive dos centavos. Ah, então se é 10%, eu vou colocar aqui R$ 57,12, né? Esse é um tipo de legalismo muito comum, porque a pessoa confunde a regra com o princípio. Qual é o princípio? Obediência e generosidade. Em outras palavras, Deus não quer que você fique fazendo continhas. Ele quer que você seja generoso de coração e dê a Ele aquilo que você entende, que é o que a resposta a tudo que Ele te dá. Você devolve para o Senhor e Ele diz: 10% do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus talentos, 10%. Tem um livro muito bom do John Piper sobre o jejum, chama-se Fome por Deus. Procurem depois e leiam este livro. Vocês vão ficar impactados com como ele faz uma interpretação profunda a respeito do jejum. E ele mostra que ali a questão não é ficar sem comer comida, que é outro tipo de legalismo, inclusive, mas é a generosidade. É você entender que o jejum não é só de comida, mas o jejum pode ser das redes sociais, por exemplo. O que talvez mais nos incomodaria hoje? Ficar um dia sem comer ou um dia sem acessar o WhatsApp? Eu acho que muitos prefeririam passar fome e ter o WhatsApp. É disso que a Bíblia está falando. É o princípio e não a regra. Certa vez entrou um rapaz num banco com uma cabra berrando, e o guarda o abordou e mostrou para ele uma foto, e na foto tinha ali um cachorrinho riscado. E o guarda disse: você não está vendo a placa? E o rapaz disse: você é burro mesmo, hein? Não sabe diferenciar um cachorro de uma cabra? É isso que os legalistas fazem. Eles usam a regra, mas abandonam os princípios. Nós devemos pensar nos princípios. Qual é o princípio? Quando Deus exige de mim a obediência, o que Ele quer de verdade? Por isso, repare, irmãos, que a Bíblia nunca é fundamentada em regras, mas em princípios. A Bíblia não diz, por exemplo, que as mulheres não podem usar calças jeans. Mas ela diz que as mulheres devem usar roupas que não sejam adornos externos, caríssimos, com muita pompa,
Porque os crentes devem vestir de maneira simples e decente. A Bíblia não diz, por exemplo, que o culto não pode ter um carrom. Não há uma lista de instrumentos que pode ou não pode ser tocado, mas a Bíblia diz que o culto precisa ser com ordem. Veja que o princípio é sempre maior que a regra. E a sabedoria cristã deve nos fazer entender o que isto significa. O ponto aqui é muito claro. Desde Gênesis, a promessa sempre esteve ligada ao coração, à fé. Nunca às obras. Observe que eles pensavam, os fariseus principalmente, pensavam que por serem filhos de Abraão, veja o que João Batista confronta aí no versículo 9. Ele fala assim, não comecem a dizer, porque ele sabia que esse era um argumento, né? Qual o argumento deles? Olha, o nosso pai é Abraão. João está dizendo, olha, não fica com esse argumento fraco de que vocês são crentes por causa de Abraão. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E veja que o João Batista aqui, ele atinge o coração do judaísmo. Ele vai mesmo ali na jugular, né? Vai no lugar onde o sangue ali vai espirrar até a morte. É o coração da identidade judaica, Abraão. Os líderes religiosos, eles acreditavam que a sua descendência abraâmica, ou física de Abraão, ter na veia o sangue de Abraão, isso lhes dava a garantia de uma posição privilegiada diante de Deus. Mas João está dizendo, até ironicamente, João faz uma ironia aqui, dizendo, olha, Deus pode fazer até pedras suscitar filhos a Abraão. É lógico que ele está sendo irônico aqui. Qual é o ponto de João Batista? O João Batista, o ponto dele é, a aliança nunca foi baseada meramente em genealogia. Não é porque você é filho de crente que você é crente. Não é porque você é filho de uma igreja histórica que você é crente. Não é porque você pertence a um determinado grupo religioso que você é crente. Não, a conversão ela é extremamente individual. Muitos cristãos hoje, eles confundem, irmãos, essa proximidade cultural com a conversão verdadeira. E eu posso até dizer a vocês, por experiência própria, porque eu nasci num lar evangélico, sou presbiteriano desde o meu nascimento, e em algumas vezes, em algumas situações da minha vida, especialmente entre a adolescência e juventude, eu me questionava quanto a isso. E eu percebia, tive uma crise ali por volta dos 19 para 21 anos, uma crise em relação a isso, em que eu via em outros ambientes evangélicos um suposto avivamento, e olhava para dentro da minha igreja e via legalismo, via uma religião mecânica, via um culto engessado apenas para obedecer a alguns gostos pessoais, e aquilo me trouxe muita tristeza, aquilo me trouxe muita angústia, porque parecia que eu estava num ambiente apenas por estar. E é por isso que eu estou dizendo isso a vocês, porque eu acredito que talvez alguns de vocês passem por isso, especialmente jovens, adolescentes, talvez pensem que a fé dos seus pais os obriga a manter a sua própria fé. Mas eu quero desafiá-los nesta noite, até mesmo de maneira, posso assim dizer, perigosa, a não basear a sua fé nas tradições genealógicas. Você precisa se converter individualmente a Deus. Não é a fé dos seus pais que vai te salvar. O que vai salvar você é a sua própria fé. E é isto que João Batista está querendo combater. Não é o fato de eles pertencerem a Abraão que lhes garantiria a salvação. E em terceiro lugar, meus irmãos, como todo profeta, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, quanto os profetas de hoje, aqueles que pregam a palavra de Deus, todos nós que pregamos a palavra de Deus, todo profeta ele demonstra o problema, mas ele também apresenta a solução. Nos versículos finais, João desloca o foco de si mesmo para Cristo. Afinal de contas, ele estava pregando Cristo e não o seu próprio ministério.
E esse é o sinal, inclusive, de um ministério fiel. Posso dizer aos irmãos que o verdadeiro pregador, o pregador fiel, não fala de si mesmo. Ele não fala de si mesmo. Ele não foca o seu ministério nos seus próprios exemplos, mas ele aponta sempre para o Salvador, sempre para Jesus. Após mim, diz João, vem aquele que é mais poderoso do que eu. João aqui reconhece a sua subordinação, a sua posição subordinada em relação a Cristo. Embora ele seja considerado o maior dos profetas, né, desse antigo pacto, aqui você pode ler em Mateus 11, versículo 11, o texto diz assim, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, isso Jesus falando, né, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ninguém apareceu maior do que João Batista. Repare que o elogio feito a João Batista vem do próprio Cristo. Mas ele faz assim também. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Veja o que Jesus está dizendo. Nenhum profeta foi tão grande quanto João Batista. Mas o caminho para a salvação não é nunca, jamais a autopromoção. João aqui, ele segue o caminho oposto de nossa cultura. Porque enquanto nós queremos ovacionar as pessoas, enquanto nós queremos uma construção da própria imagem, muitas vezes pastoral, muitas vezes alguém que se torna um ícone, João está nos chamando aqui à humildade. Ele diminui para que Cristo possa crescer. E é interessante, não é? Porque no texto seguinte, nós vamos, com a graça de Deus, explorar os versos seguintes, no próximo sermão. João Batista vai mostrar a superioridade de Cristo. E ele vai descrever essa superioridade de maneira impressionante. O próprio João afirma que não é digno sequer de carregar as sandálias de Cristo. E nós vamos ver que isso tem muito a ver com o contexto antigo, né, do Antigo Testamento. João vai estabelecer o contraste entre o seu batismo e o batismo de Jesus. Eu vos batizo de uma forma, com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e fogo. Vamos tratar também um pouco a respeito disso. Mas repare que, meus irmãos, a ideia de João é que nós precisamos colocar a nossa esperança cristã não no progresso humano, não na evolução religiosa e moral, não no aperfeiçoamento social, educacional, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. E de uma maneira muito clara, com arrependimento. A verdadeira religião, ela nos leva sempre ao arrependimento. João Batista está aqui destruindo, de uma maneira, podemos dizer, agressiva, mas muito verdadeira, a ilusão de que uma religião externa pode salvar alguém. A religião externa não pode nos salvar. Não pode nos salvar. Você pode ser membro de uma igreja histórica, religiosa, teologicamente sofisticada, firme, mas você talvez não seja salvo. Jesus Cristo, escrevendo à igreja de Éfeso, fez exatamente este desafio. Jesus disse, olha, eu sei que vocês são teologicamente robustos, vocês são muito bons em teologia, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Arrependam-se. Arrependam-se. A pregação do Evangelho, irmãos, portanto, é o conhecimento teológico não salva. Não salva. A religião externa não salva. A moralidade externa não salva. Somente Cristo pode salvar. Então, a nossa expectativa é que, de fato, nós possamos aprender a produzir frutos dignos de arrependimento, abandonando toda e qualquer falsa esperança nas religiões, pedindo e clamando a Deus que pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos dê um espírito transformado, contrito, que seja de fato um espírito modificado por esta maravilhosa graça que vem do Senhor. Que Ele então nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele produza em nós a transformação que, aliás, somente Ele pode produzir em nossas almas. Que Deus nos abençoe.